Pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde. Somos aqui do SEI e eu sou o professor Fumanga, de redação, e hoje pretendo falar com vocês acerca do tema. Talvez seja uma das partes mais nevrálgicas da redação. O que a gente tem percebido, por exemplo, ao longo dos anos, é de que os alunos parece que vão para as provas pensando em temas, e ao contrário do que a gente considera que seja o mais correto, não se abarcam, né? Não se apropriam de um universo informativo, analítico, conjuntural, estrutural maior. Então, de qualquer maneira, eu botei aqui para vocês, como vocês estão vendo, as 8 partes, vamos chamar assim, que compõem uma redação. É claro que isso aqui não é no seu sentido completo, são as partes que didaticamente nós podemos observar como as que compõem o universo redacional. O tema a gente pode chamar de assunto. Mas o que é um assunto? Um assunto, obviamente falando, é um recorte da realidade na qual nós estamos inseridos. Ou seja, as bancas, progressivamente, elas têm trabalhado os temas com caracterizações mais sociais. Quando a gente fala caracterizações sociais, eu penso diretamente sobre essa perspectiva. Repare bem, nos últimos anos, principalmente nos últimos 30 anos, quando nós temos aí algumas mudanças bastante significativas no universo político-cultural brasileiro, o debate sobre tema, eles vêm se posicionando mais ou menos dessa forma, inseridos no universo da questão social. Lembrando-se claramente que questão social nada mais é do que, as questões sociais, né, nada mais são do que as relações entre indivíduo e sociedade. Então, quando nós falamos indivíduo e sociedade, questão social, nós traduzimos também numa perspectiva, qual seja a questão da cidadania. Sendo assim, quando nós falamos de tema de redação, quando nós pensamos nos concursos mais, vamos chamar assim, mais povoados, mais procurados, como o Enem, só esse ano, por exemplo, o Enem anunciou 9 milhões e alguma coisa de candidatos. Nesse universo, como é que é pensar um tema que não só cobre, né, solicite, exija dos candidatos um pouquinho de visão política, cultural, ideológico, existencial, se é que a gente pode falar assim, dependendo do tipo de tema, de tal maneira que também seja inserido nesse processo de cobrança a formalidade escrita e, claro, a formalidade gramatical. Quer dizer, nos concursos públicos, temas, eles têm a capacidade direta de perceber também se o candidato ele tem algum tipo de lida, de relação positiva entre aquilo que se chama de informatividade. Então, não é nada incomum, né, mesmo nos temas ditos subjetivos, a necessidade dos candidatos, dos alunos nossos e, obviamente, de outros universos, versarem sobre uma base de compreensão que delimite claramente para o leitor que ele, candidato, ele, autor, no caso, autor de redação, sabe do que está sendo dito. Então, por exemplo, o tema, por mais que na maioria das vezes as bancas apresentem o tema de forma clara, não tem sido incomum, principalmente no universo militar, é o caso do ITA, não raramente é o caso do IME, e algumas vezes o caso das provas de marinha, por exemplo, escola naval, colégio naval, CAP, QT, Alfa-Alfa, QS, as bancas te darem temas que elas não têm, te darem temas que não têm muita clareza. Essa muita clareza, muitos alunos chamam, inclusive, de temas subjetivos, mas os temas subjetivos são as formas indiretas de você pensar a realidade. Eu costumo dizer que os temas, todos eles, obedecem uma base conceitual. E essa base conceitual, normalmente nas aulas que nós damos aqui no SEI, nós apresentamos uma lista, né, uma referência de conceitos básicos para você disparar a sua análise e, ao mesmo tempo, se valer de conteúdos que possam te abastecer no desenvolvimento de uma ideia minimamente clara, objetiva, mesmo que se apresente no primeiro momento de forma subjetiva. Bom, é isso. Nos vemos no outro momento e eu espero que isso possa contribuir alguma coisa para vocês
começar a disparar na construção dos textos. Estamos aqui no SEI à sua espera.